Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como eu sempre gosto de estar aqui trazendo conhecimento aqui pra vocês e tudo mais, né? Porque eu sei que a maioria das pessoas, às vezes, não tem tempo para frequentar a escola, né? Não frequenta a escola, muitas pessoas não tem mais vontade mais de ir para a escola. Mas a tecnologia hoje em dia está facilitando muito a vida de muitas pessoas para trazer a informação, né? E é isso. Como vocês viram no título do vídeo, né? É gratidão aos deuses ou gratidão às pessoas. Por que o título do vídeo é esse? Porque eu escolhi esse título porque vai ser um assunto que a gente vai conversar num dia muito interessante, né? Que é se falar isso. Independente de você, sua crença, quem você acredita. Por favor, gente, se você escutar algum barulho de barulho assim que não seja, eu espero que esse vídeo aqui dê pra entender tudo que eu esteja falando, né? Então é isso. Então, como você sabe, quando a gente fala em gratidão aqui no Brasil, muitos atribuem ao Deus do cristianismo, o Deus que a gente foi já programado desde pequeno a acreditar no Deus que passaram pra gente. Quer dizer que atribuir sempre a Deus todas as coisas boas, atribuir esse Deus do cristianismo, da religião que nós temos aqui no Brasil. Mas quando eu falo em deuses, eu falo não só em apenas em um Deus, eu falo em vários outros deuses. Assim porque assim sucessivamente. Quando você estuda história, você sabe bruscamente as religiões. Você vai ficar com todas essas informações das histórias do passado, principalmente dos deuses. Então, quando você estuda história, não é um caso aqui, né, falar sobre histórias aqui, mas eu estou falando sobre os deuses. Eu estou falando de todos os deuses, porque aqui no Brasil a gente tem um Deus, né, que muitos acreditam, que é o Deus é, do cristianismo. Mas uma grande parte ali da Amazônia, né, tem uns índios, tem uns indígenas, que a maioria daquela parte ali acredita assim, sim, a Deus, mas não acredita tanto, digamos assim. Pois eles já, antes mesmo, porque foram eles, né, os índios e indígenas que descobriram ou foram os primeiros aqui habitantes aqui no Brasil. Então eles já tinham ali aquela tradição, aqueles deuses, já tinha aquela fé nos seus próprios deuses, que não era nada desse Deus do cristianismo, que era o Deus do Tupã, era outros deuses. Então eles atribuíam tudo de coisas boas, sempre adoração, tudo a esse Deus que eles acreditavam, né? Mas aqui já no Brasil, a gente vê que a maioria das pessoas já são religiosas, cristãs. Então atribui só apenas em um Deus, porque quando a pessoa só atribui aqui no Brasil só apenas um Deus, é porque ela, quando você já vem com esse assunto de falar algo sobre os deuses, a pessoa, não existe esse negócio de deuses, não fala comigo, não fala essas coisas comigo. Comigo, não fala comigo essas coisas de deuses, porque não só existe só. Não existe Deus, existe só apenas um Deus que nos criou, que fez tudo e que é só um Deus, eu só acredito só em apenas um Deus. Mas essas pessoas, coitadas, elas não têm nem um pingo de interesse de saber, né? E porque não quer aceitar, mas é a realidade. Quando você se estuda a história, você sabe bruscamente de várias coisas que ninguém te conta, principalmente em religião, ninguém é teu pai nem tua mãe. Então, você vai aprender várias coisas, isso é de cada pessoa. Existe o politeísmo e existe o politeísmo, que é politeísta, e tem o monoteísta, né? Que é essas duas palavras, elas uma politeísta é o que só apenas acredita em vários deuses, se eu não me engano, e o monoteísta é o que acredita só apenas em um deus. Isso porque isso já lá atrás já se adorava
vários outros bairros lá do Antigo Egito, da Mesopotâmia, que eu digo esses lugares porque foram que vieram de lá, né? A tradição, os deuses, as coisas, que já se criava lá, né? As pessoas antigas. Tinha um povo que só acreditava só apenas em um deus e tinha outros deuses e outros povos que acreditavam em vários deuses. Isso vocês é algo que você precisa aceitar, né? Ou engole ou vomita. Porque é algo que, quando você se fala, não, mas você quer excluir outros deuses, isso é muito falta de respeito com com as outras religiões também, né? Com outros deuses. Porque aqui no Brasil não existe só várias religiões, mas lá nos outros países, no mundo inteiro, se existe várias outras religiões, com vários deuses, com várias tradições diferentes, entendeu? Vou falar assim, pronto, quando eu se falo em deuses, eu falo em Jesus, eu falo em Mitra, eu falo em Horus, eu falo em Zeus, eu falo em outros deuses, Tupã, eu falo em outros deuses, Karma, vários outros deuses que existem, né? Que não falta nesse planeta Terra é deuses. Porque foram homens que criaram deuses e não deuses que criaram homens, né? Então é essa parte aí que as pessoas já se esquecem. Tudo bem, eu vou falar em geral, porque as pessoas atribuem só apenas as coisas boas aos deuses e as coisas ruins não atribuem. Por que será? Tipo, ele só quer atribuir um deus como se o deus fosse perfeito e só se eles fizessem só coisas boas e as coisas ruins eles não atribuem aos deuses. Ok, vocês entenderam, né? Mas por que você atribuir? Agora você vai entender toda essa história. A gratidão dos deuses ou gratidão pelas pessoas. Então, se os deuses, eu digo deuses, existem vários deuses, né? Como eu falei aqui. Mas por que as pessoas... Comenta aí nos comentários por que as pessoas elas têm mais gratidão aos deuses do que gratidão às pessoas. Já se perguntou isso? Isso eu vou dar a resposta aqui nesse vídeo, porque eles atribuem só aos deuses e não às pessoas. Os deuses, eu digo os deuses que eles têm nomes, né? Eles têm nomes diferentes. Mas são atribuídos a mesma coisa, né? De ajudar o ser humano e tudo mais. Muitas pessoas atribuem as coisas boas ao Deus, né? E se os deuses, eles realmente existem, eram para eles estar sempre com essas pessoas que acreditam nele. Quando eles mais precisar, eles pedir socorro a eles. Mas não é isso que parece, né? Pois eles dizem que os deuses dão sabedoria ao ser humano para poder desenvolver as coisas. Sendo que essas coisas, esses deuses, eu digo em geral, esses deuses nunca foram comprovados, essas divindades. Tipo, deuses sempre existiu. Deuses assim de nomes diferentes, sempre, desde o Antigo Egito, sempre existiu deuses. E esses deuses, eles realmente existiram. Que alguns deles eram pessoas, né? Que atribuíam pessoas. Eram atribuídos à natureza também, né? Que era o sol, era a lua, era a natureza, era as plantas, era a água, era o ar, era tudo. E eles atribuíam esses deuses a essas coisas. Tudo bem, né? Atribuir essas pessoas. Tudo bem. Se eles atribuem aos deuses, esses deuses, tudo esses deuses, mas como você vai parar para pensar que esses deuses, eles fazem milagres, que a maioria deles é invisível, que você não pode ver e nem pode sentir e nem pode conversar com eles. Então, esses deuses, vocês veem que esses deuses, eles não existem, eles só existem na vida real, eles só existem na cabeça das pessoas que tendem a acreditar, porque eles precisam acreditar, o ser humano precisa acreditar em alguma coisa, em uma divindade, em um Deus, né? Para eles poderem não se sentir sozinhos, né? Até porque é uma coisa que é da gente, do ser humano. Mas esses deuses realmente funcionam? Não.
E por que eles atribuem tanto a gratidão a esses deuses, sendo que eles não funcionam quando eles mais precisam? E essa vai a resposta. As pessoas, elas é muito ingratas com outro ser humano. Eu digo, não é todos os seres humanos todos que não, que todos que prestam e todos que não prestam. São pessoas específicas que eles já deveriam estar mais gratos, né? Quando várias frases, né, que essas pessoas religiosas que acreditam nesses deuses atribuem esses deuses, né? Quando tá doente, aí atribui a Deus. Mas na verdade, ela precisou de um medicamento que teve que ser aprovado por pessoas ou cientistas, por estudos, para poder ser vendido, né? Para fazer o bem a outro ser humano. Então, você vai ver, esses deuses, eles são descritos bens poderosos, que ajudam o ser humano, só de estar descrito no papel, né? Porque você não vê esses deuses fazendo nada pela gente. Esses deuses, eu digo esses deuses, divindades, né? Que não ajudam nada ao ser humano. Mas existe uma natureza, existe um Deus que é da natureza que deveria ser adorado mais e ser mais grato. As pessoas, digo mais, as pessoas deveriam estar mais gratas à natureza. O sol, a lua, a natureza, né? Que nos faz estamos aqui. O sol, porque o sol, muita gente reclama do sol, da lua, da chuva, da água, enfim. Mas essa é a questão da natureza, e que se não fosse ela, a gente não estaríamos aqui. Porque assim a gente não teria alimento para se alimentar, a gente não teria água para beber, e a gente nem teríamos seres vivos, né? Que a gente. Então, a natureza, as pessoas não atribuem à natureza. Elas atribuem deuses, divindades, que elas não podem provar que elas estão por ela mesma. Mas a natureza sim está pela gente e ao mesmo tempo ela não está. Porque do mesmo jeito que a natureza ela cria, ela destrói. E esses deuses, essas divindades que eles tanto atribuem as coisas boas a eles dizem que essas divindades só querem apenas o bem do ser humano. Mas o mal foi um mal, divindade é outro mal que fez mal a ele. Sendo que você não vê, você vê que é coisa da natureza que faz o mal para destruir a natureza. A natureza destrói a natureza. E você vê pessoas fazendo mal aos outros. Porque foram pessoas, não foram divindades do mal que fizeram isso. Então vai meu recado para quem... Eu não tenho nada contra quem segue religiões, acredita em Deus, pode atribuir seus deuses. Mas a verdadeira gratidão que eu tenho, e que deveriam muitos também ter mais consciência e pensar mais, sabe? E ter mais gratidão, é pela natureza, né? Pela natureza e pelas pessoas. Essas duas coisas que a gente devemos ter mais gratidão, sabe? Ter mais gratidão, porque a natureza que nos deixa aqui, ela também destrói. Mas independente disso, a gente devemos ter gratidão por ela. Porque isso é assim, para a natureza existir, precisa um dia, outra natureza deve morrer, e outras para existir, né? Então, esse Deus da natureza, ele não tem piedade nenhuma de ninguém, né? E isso é fato. Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu sou mais grata, sabe? Nós devemos ser mais gratos à natureza e as pessoas também. Porque as pessoas? Mas as pessoas são falhas, as pessoas são... Não, gente. Independente das pessoas serem falhas, a gente deveremos ter mais gratidão a elas, sim. Porque quando você mais precisa, né? Você vai precisar. Quem está te ajudando é um ser humano. Quando você quer aprender a ler, você tem um professor para lhe ensinar a ler. Quando você quer passar por uma faculdade, você vai passar por uma pessoa.
E você deve ter gratidão por ela, porque por todo esforço que aquela pessoa teve para chegar até ali, para um dia dar a oportunidade para ensinar você ou enfim, te ajudar. Você deve ter mais gratidão, sim, pela natureza e pelas pessoas, são as pessoas que estão trabalhando. Eu digo, não são todas que são honestamente, que a maioria está trabalhando por dinheiro, mas não pelo amor, mas os médicos que estão ajudando as outras pessoas, né? Você deve ter mais gratidão, pelas coisas que o ser humano desenvolveu, a tecnologia, o quê? Uma roupa, as coisas que você vê hoje em dia que você usa e que você não vive sem. A maioria das coisas, né? Porque a natureza já deu muita coisa a gente, né? Deus dá alimentos, dá água e tudo mais. E a gente devemos ter mais gratidão e cuidar mais dela, da natureza. Ter mais cuidado, cuidar delas e ter mais gratidão por elas. E pelas pessoas também, porque as pessoas, quando você tem problema psicológico, você passa pelo psicólogo. Quando você está passando por algum problema de pele, dermatologista, de pele, você vai atribuir o dermatologista. Quando você está com problema na visão, você vai a um doutor que é específico da visão. Quando você está precisando de um óculos, você vai comprar um óculos, você vai passar pelo exame, você vai passar pela tecnologia, pelas coisas que o ser humano desenvolveu, que está ali lhe ajudando lá o tempo todo, né? Dando a vida ali por você, nos médicos, nos hospitais, nas escolas, na faculdade. Não vou dizer que são todos os seres humanos que é assim, que tem amor e que tende a ajudar com amor mesmo. Não vou dizer que são todos, porque a maioria também dos seres humanos só quer destruir e não tem amor nenhum ao próximo. Mas eu estou dizendo essas pessoas que tiveram inteligência para descobrir alguma coisa que você usa hoje, um remédio, enfim, um sofá, uma televisão, uma cama, uma porta, uma casa que o ser humano desenvolveu, essa inteligência que construiu com as suas próprias mãos, que deveriam ser mais gratos a eles e a natureza também, e deixar esses deuses para lá, porque essas divindades, elas não estão nem aí para nós. Só quem está por nós e ao mesmo tempo não está é a natureza. Mas você deve ter mais gratidão por elas, porque você vê realmente que ela funciona. É um Deus, a natureza é um Deus que realmente funciona, né? Ela dá vida aos animais, é uma coisa inexplicável. Só quem estuda medicina, ciência, sabe como essas coisas funcionam. Mas vamos ter mais gratidão pelas pessoas que nos ajudam. E não quando você mais precisou de ajuda, e um ser humano foi lá e te ajudou, e você atribuiu aos deuses, né? As divindades, mas você não atribuiu às pessoas que estavam ali para te ajudar, né? Do que você precisar. Então, divindades é porque o ser humano eles tende de como é que é essa palavra? De atribuir mais coisas que invisíveis do que as coisas visíveis, né? Tipo, não sei o porquê disso. Que as pessoas agradecem mais, por mais gratidão mais para as coisas invisíveis que você não pode ver, mas você atribui as coisas que é invisível, visível, que você vê com seus olhos, você sente, que você sabe, mas entende dar gratidão mais pelas coisas invisíveis, que não é comprovado, que tem estudos que não é comprovado e tudo mais. E é isso, gente. É esse vídeo que eu vim contar com vocês aqui sobre esse assunto. Até o próximo vídeo e tchau.